Olá! Hoje eu tô aqui com a Sara Amorim. Ela é psicóloga e especialista em etiqueta social e corporativa e gestão de pessoas. E hoje ela vai trazer aqui muita informação importante para que a sua clínica possa crescer com muita qualidade. Bem-vinda, Sara! Obrigada, Kaellen. Sara, a gente sabe que a comunicação ela começa muito antes das palavras. Sim. Ela tem a ver com a voz, com o comportamento, com a forma como a pessoa se apresenta. Conta um pouco para nós como causar uma boa primeira impressão, como moldar a impressão que eu quero causar nas pessoas. Então, muitas pessoas perguntam, a primeira impressão é que fica? Muitas vezes sim. Né? E Uhum. para a gente conseguir refazer essa primeira impressão, a segunda primeira impressão, ela pode demorar 1 ano, 2 anos, ou a gente até nunca conseguir. E quando a gente pensa em porcentagem, a Uhum. nossa comunicação não verbal, que é vestimenta, tom de voz, comportamento, atitude, a forma que a gente chega nos lugares, ela corresponde a 93%. Nossa. Então, é muita coisa. E 7% é daquilo que a gente fala. Então, Uhum. quando a gente chega nos lugares, a primeira coisa que a pessoa ela vai bater o olho, ela vai julgar você pelo que ela tá vendo. Uhum. Então, é em 3 a 7 segundos que isso acontece. É natural do ser humano a gente olhar para as pessoas e a gente julgar. E aquilo vai definir se eu vou conseguir confiar na pessoa ou não. Que nem você ir numa clínica médica, por exemplo, e chegar no consultório, o médico tá vestido de qualquer jeito. O profissional, ele tá vestido de qualquer jeito. Ele não se preocupou em se preparar para o atendimento, vai cumprimentar a pessoa, cumprimenta com a mão mole. Então, Uhum. tudo isso vai impactar na primeira impressão que ele está causando. Né? Então, Uhum. quanto a gente tem que cuidar, não só do que a gente fala, mas do antes. Né? Se eu quero realmente causar uma boa impressão, o que eu estou comunicando? Né? O que meu Uhum. tom de voz está comunicando? O que a roupa que eu estou vestindo está comunicando? E isso impacta totalmente ali no resultado que a pessoa vai ter em relação à sua credibilidade, em relação à reputação, à confiança que você está transmitindo. Muito bom. Até porque transmite a ideia de capricho, de cuidado, Isso. principalmente quando se fala em saúde, né? Uhum. Não que esteja, mas às vezes uma pessoa desalinhada, cabelo bagunçado, desarrumada, pode tirar Sim. aquela sensação assim de limpeza, de coerência e de confiança mesmo. Sim, até um exemplo bem prático. Você não vai escolher um personal trainer obeso. Uhum, com Por quê? certeza. Você tá, qual que é a marca que você está transmitindo ali, né? Porque o teu corpo, quando você é personal, vai ser a tua marca pessoal. Uhum. Né? Como é que eu quero preparar as pessoas, sendo que a imagem que eu estou transmitindo é totalmente oposto do que eu comunico? O nutricionista com sobrepeso também. Não Então, faz não tem sentido. coerência. Então, essa coerência, isso também é intencional. Né? Então, Entendi. por isso, esses cuidados, eles são extremamente importantes e vão fazer toda a diferença. E a forma como eu me visto, eu me arrumo, ela tem que ser diferente de acordo com o público que eu atendo? Você tem que ser adaptável ao público que você vai atender. Né? Você Uhum. tem que ter coerência, porque para as pessoas não se sentirem constrangidas com aquela situação. Então, até para você em ambientes sociais, Uhum. você vai ter que entender qual que é o ambiente que eu estou indo, né? Tem ambiente que pede uma roupa mais formal, uma apresentação mais formal, até a forma de você cumprimentar as pessoas ali tem que ser mais formal. Então, a adaptabilidade, ela é extremamente importante porque ela vai trazer coerência para a forma que você vai se vestir, que você vai se apresentar. Né? Uhum. Então, se você vai atender um público C, por exemplo, você sabe que é um público um pouco mais simples, que se você for vestido com uma roupa muito formal, a pessoa ela vai Muito se sentir elaborada. constrangida. Muito Uhum. acessório, uma maquiagem muito pesada. Inclusive, para trabalho, maquiagem a gente tem que cuidar também. Os Uhum. excessos de todos os lados, né? O Sim. excesso pra falta de zelo é ruim, e o excesso de muita maquiagem, muitos acessórios, muita pompa, também é ruim. Uhum. Né? Então, o equilíbrio é o melhor caminho. Faz sentido sempre o profissional que vai fazer o atendimento tentar se vestir próximo à pessoa que ele vai atender ou não? Não necessariamente, mas ele tem que ter um equilíbrio. Uhum. Né? Ele tem que evitar uma formalidade muito grande, Mas o ideal é um ou, pouco acima ou um do. casual muito, muito casual, né? Aham. Então é sempre quando a gente fala assim, o dress code é casual, então usa um acima, Uhum. né? Não tem problema nenhum. Se você tiver um acima, que é um casual indo para um social, não precisa ser 100% social, você consegue atender os dois públicos, um público mais AB e um público CD. Uhum. Entende? Porque você está num nível intermediário. Mas em eventos, vamos usar o exemplo de formaturas, casamentos, sempre um a mais. Uhum. Se você chegar lá, você perceber que as pessoas estão vestidas de forma um pouco mais simples e tal, você pode, às vezes, se você vai com uma echarpe, por exemplo, você pode tirar a echarpe e ficar sem, Uhum. ou leva um brinco extra junto, né? Mulheres principalmente. Leva um Uhum. brinco extra um pouquinho menor, daí você troca o acessório e você muda o look inteiro, Uhum. né? E os homens, quando vai em evento que você acha que pode ser mais formal, você vai de gravata. Chega lá, viu que tá mais tranquilo, tira a gravata. Tira. E fica, você Uhum. muda o traje ali só de tirar um acessório. Boa dica. E de que forma a imagem pode fortalecer ou enfraquecer a nossa imagem profissional? Você tem alguns exemplos, por exemplo? Então, eu trabalho com gestão de pessoas e eu faço bastante entrevista com Uhum. candidatos tanto para a área clínica quanto para o varejo. E as pessoas, elas esquecem que elas estão numa entrevista, Uhum. que é para um trabalho. Não é você ir numa festinha, ir num parque, coisa assim. E as pessoas, elas não se preocupam com a forma que elas estão sendo vistas. Uhum. Né? Então, se eu quero um trabalho numa clínica que
tem um perfil um pouco mais high ticket, que o público é um público de alto padrão, eu não posso chegar numa entrevista com uma camisa ou uma camiseta toda amassada, uma calça rasgada, calçado sujo, o cabelo sem lavar, né? Então, o que eu tô transmitindo já na entrevista? Sim. Né? Se eu não tô tendo nem cuidado na hora de me vender ali, né, que na hora de conquistar uma vaga, como é que eu vou atender, vou estar lá dentro do consultório, de uma clínica, para atender um profissional daquele jeito? Né? Então, a tua credibilidade, ela começa a nascer ali. Sim. E se você não tem esse cuidado, qual que vai ser o resto? Né? Como vai ser o resto? Como você cuida do resto? A gente precisa cuidar da nossa imagem como o nosso bem mais precioso, né? Porque quanto tempo demora pra gente construir a nossa reputação? Sim. É um processo longo. Agora, pra gente perder a nossa reputação, 2, 3 segundos. Então, quando a gente não cuida do que a gente está vendendo, da imagem que a gente está transmitindo, a gente está deixando de lado algo que é extremamente precioso e que vai dificultar o processo de crescimento. Sim. Né? E agora, quando a gente realmente cuida, a gente entende o impacto que aquilo vai ter, a chance da gente crescer muito mais rápido aumenta em 30%, 40%, 50%. Então, impacta demais. E a questão de você estar preparado também para uma oportunidade. Que às vezes você não acredita que pode acontecer naquele momento, mas surgiu ali a oportunidade. Vamos usar o exemplo aí, você falou de quem está em uma entrevista, né? Não estou em uma entrevista, mas eu estou buscando um trabalho. Eu tenho que estar sempre preparada. Sair de casa, eu posso acabar conhecendo alguém ali que me viu, que consegui criar uma conexão. O mercado. Exatamente. O mercado pode ser um lugar que você pode encontrar pessoas que você conhece e tal, e às vezes está buscando profissionais ali. Em todos os lugares, você tem que ser igual on e off. Não é coerente. Você tem que ter intencionalidade em todas as coisas. Você tem que se... Como que a gente cria um hábito? Para eu ser identificada também, né, no ambiente. Como que você cria um hábito? Em casa, quando ninguém tá te vendo. É ali que nasce o hábito. Então, se eu não tenho essa atitude em casa, como é que eu vou ser vista lá fora? Entende? Tem que ser uma coisa contínua. Não adianta eu achar que fazer só de vez em quando, aquilo ali vai funcionar, que não vai. Sim. Então, você tem que se mostrar uma pessoa, a mesma pessoa, tanto no on quanto no off. Até porque quando você começa a vender o seu serviço, principalmente falando em saúde, você vende a sua marca, a sua imagem. E para que as pessoas te reconheçam e você comece a fortalecer a sua imagem, elas precisam te reconhecer facilmente. Então, a forma como você se veste e se mostra nas redes sociais... Você tem que se mostrar no teu dia a dia. Tem que se mostrar no dia a dia também. Principalmente nas redes sociais, por quê? As pessoas colocam muito filtro. É real. Então, assim, se a gente tem a possibilidade de fazer uma boa maquiagem e tal, a gente não precisa ficar colocando um monte de filtro. A gente pode colocar só aquele filtro Paris lá, que ele deixa um pouquinho mais liso só ali a imagem e tal. Se tiver alguma manchinha, alguma coisa, ele acaba cobrindo. Mas o excesso de filtro também atrapalha muito. E às vezes a pessoa vai te ver pessoalmente, ela nem vai te reconhecer, porque não condiz com a pessoa que ela tá vendo, né? Então a gente precisa ter coerência sim, a gente tem que ser a mesma pessoa no on e no off, para que as pessoas elas conheçam a tua identidade, né? E também você tem que ser a pessoa que você tá falando nas redes sociais. Não adianta só você chegar lá, falar, sendo que na prática você não faz aquilo. Né? Você só fala para os outros fazerem. Então, não tem coerência nenhuma, né? E tem também a questão, assim, de que existe o que deve ser falado, tudo bem, dependendo da área de saúde, ele vai ter que transmitir uma imagem. Sim. Mas tem que ter aquela autenticidade, né? De falar do jeitinho que a pessoa... Se eu tenho um sotaque, eu mostrar o meu sotaque, e não tentar robotizar na hora de levar a minha mensagem, que aí não fica aquela coisa natural. Sim. A forma que a gente pode falar tudo que a gente quiser para as pessoas. Só que a forma que a gente vai falar que vai mudar o jogo. Né? A forma que a gente vai comunicar isso vai mudar completamente o impacto do que a gente está comunicando. Né? Só que ali também, na minha fala, por mais que tem que ser autêntica, eu tenho que cuidar muito com o que eu tô falando, o tipo de palavra que eu tô usando, principalmente no mundo que a gente tá vivendo, que tem muita coisa que as pessoas elas levam para um lado que não é legal, não é pro lado que a gente tá querendo transmitir ali e tal, então a gente tem que cuidar com as palavras que a gente usa. Só que a gente não pode deixar de perder a firmeza com que a gente vai falar. E quando a gente fala em autenticidade, muitas pessoas acham que ser autêntico é falar o que quiser, sem filtro. Não, e isso não é autenticidade, isso é falta de educação. Porque a maioria das pessoas que se julga assim, eu não vou me moldar pra eu sou assim mesmo, você que aguente. Geralmente ofende outras pessoas, na maioria das vezes, né? E não é o intuito de quem tá ali tentando criar uma imagem de profissionalismo, principalmente. Não, com certeza. Eu gosto de falar muito sobre autenticidade, porque a autenticidade é algo que tem impactado demais tudo. Justamente por conta disso que a gente falou, né? Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, porque são características minhas, eu até escutei isso hoje. Se gostar de mim, tem que ser como eu sou. Eu até escutei isso hoje de manhã de uma pessoa, eu falei, tá, mas se isso ofende o outro, você não vai se preocupar com o outro, então tá tudo certo. Não, ele que aceite, entenda que é o meu jeito. Peraí, você pode agir assim quando? E o que significa, na prática, ter uma comunicação autêntica? Ser coerente na minha linguagem, na minha comunicação verbal e não verbal? Quando a gente fala em autenticidade, a gente tem que pensar o seguinte: eu ser autêntico não significa eu ser sem filtro.
Falar o que eu quero, agir da forma que eu quero e os outros que se danem. Né? Eu tenho que entender que eu preciso ser uma pessoa, tenho que ter uma autenticidade adaptável. E uma empatia também. E, justamente, a empatia ela é extremamente importante. E a empatia não é o fato só de eu me colocar no lugar do outro. Porque quando eu penso nesse simplismo de empatia é só se colocar no lugar do outro, quem que continua no centro do relacionamento? Sou eu. Né? Eu não faria pro outro o que fariam para... Não. Eu não faria com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Né? E eu continuo no centro. Agora, quando eu escuto a pessoa realmente, que o ato de escutar é eu absorver o que a pessoa me falou e eu devolvo para ela. Olha, infelizmente eu nunca passei por essa situação, não sei como te ajudar, mas eu tô aqui à disposição para te ajudar. Né? Se você precisar de alguém para conversar e tal, eu tô aqui à disposição. Porque a pessoa não tá esperando julgamento, às vezes a pessoa só quer ser escutada. Sim. Né? E quando a gente simplesmente ouve, entra para um lado e sai para o outro. Né? O ouvir é algo muito mais superficial, a escuta não, ela é diferente. E ser empático é isso. É você estar disponível para ajudar a pessoa sem você saber como ajudar. Mas tá ali para escutar, ou para, você quer dar uma volta, quer, né, fazer alguma coisa. Então, ser empático é isso. A empatia é extremamente importante, mas muitas pessoas querem empatia para elas e não para as outras. E o quanto é importante a gente também colocar limite no nosso relacionamento com as outras pessoas. Até onde eu posso ir, até onde as pessoas podem ir. Né? Então, quando eu crio quando eu consigo mostrar os limites, consigo criar também uma linha de raciocínio ali, né? Quais são os comportamentos toleráveis e o que não é tolerável? Sim. Até quando a gente olha para dentro das empresas, né, principalmente para as clínicas, que é onde eu estou focando bastante agora, quais são os valores que eu não abro mão? E eu preciso ter isso muito claro, porque se tem pessoas que não têm os valores que eu não abro mão, como é que eu vou trazer essas pessoas para trabalhar comigo? Sim, as pessoas têm que se encaixar na cultura, né? Sim. Combinar com a cultura da empresa. Com certeza. Não necessariamente assim que a gente vai ter só pessoas perfeitas para trabalhar nas empresas, não. Mas o mínimo de fit cultural, que a gente chama, né? Que eu falo assim, a gente não tem que ter pessoas todas iguais trabalhando no ambiente de trabalho. Mas a gente tem que ter pessoas que estejam conectadas com os valores e com o propósito da empresa. Porque senão não vai funcionar. Aí você vai ter um monte de gente infeliz trabalhando com você, fazendo com que a experiência dos pacientes seja uma experiência muito ruim. Sim. E hoje tudo é sobre experiência. E o paciente sente quando não tem esse enredo bem feito da equipe, Sim. né? E às vezes pode prejudicar. Eu já fui atendida em lugares que eu notei, assim, que a forma como o atendente conversou com o colega foi desrespeitosa. Sim. E aquilo já me deixou meio acuada. Não é um ambiente de uma energia agradável, que eu me sinta realmente acolhido. Então é importante a equipe ter esse alinhamento mesmo. Sim. E pensando em autenticidade, eu noto muito que às vezes as pessoas acabam se auto-sabotando. Eu vou buscar a minha autenticidade em outra pessoa. Então eu vou usar o modelo de alguém que eu quero ser parecido. E aí fica aquele copia e cola de uma pessoa que é autêntica de fato e eu tô tentando copiá-la, aí fica na cara que tá sendo falso. Você nota que quando a pessoa tem essa tentativa de copiar alguém fingindo uma autenticidade, ela acaba se sabotando e tendo efeitos contrários, se prejudicando profissionalmente? Com certeza, né? E a gente vê muito isso acontecer, principalmente nas redes sociais. A gente tem um hábito de querer se comparar o tempo todo com os outros. É por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque eu não consigo ficar feliz com o sucesso do outro. Não, eu tenho que copiar. Porque se ela é bem-sucedida, eu tenho que copiar tudo que ela faz, porque eu também vou ser. Mas será que se eu seguir a minha essência, adaptando ela, reformulando algumas coisas, será que não vai ser muito melhor do que eu copiar a pessoa? Só que as pessoas, elas querem o mais rápido. Elas acham que copiar vai ser o melhor caminho. E já deu certo para aquela pessoa. A gente tem que aprender com os erros das pessoas. Isso é muito bom. Agora, eu querer copiar tudo que a pessoa faz e achar que eu vou ter o mesmo resultado, não vai funcionar. O que vai acontecer, eu vou me frustrar, vou ficar ansioso, vou ficar deprimido, eu vou ver que eu não vou conseguir ter o mesmo resultado da pessoa e a chance de acontecer algo ruim aumenta cada vez mais. E sustentar um personagem que não é você é muito difícil. Vai chegar uma hora que essa máscara vai cair. Com certeza. Ou assim, ou eu vou ficar exausto. Porque eu vou ter que estar o tempo todo desenvolvendo um personagem. Então é muito mais fácil quando você realmente entende que é possível as pessoas gostarem de você pelo que você é. Claro, eu tenho que desenvolver minha comunicação, eu tenho que ser educado, eu tenho que ser cordial. Mas eu não posso deixar de ser eu. De ter o meu jeitinho, né? A minha característica. Eu até vou ser um pouco polêmica agora, vou trazer uma pessoa de exemplo. Só que assim, ela é uma referência para mim de professora de português, que é a Cíntia Chagas. Ela é excelente como professora de português. Só que ela não é uma pessoa para mim que é exemplo de elegância. Porque a forma que ela se posiciona, ela se comporta, para mim, é de uma pessoa arrogante. Realmente. Né? E ela é daquele jeito. Imagina se ela não conseguiria ser um personagem o tempo todo daquele jeito. Né? Então, o quanto
se vocês forem ver, né, o quanto impacta a forma que ela se posiciona corrigindo uma pessoa. Ela mostra arrogância, ela não mostra delicadeza. Se você vai corrigir alguém, você tem que ter no mínimo uma delicadeza. Lógico, ali ela faz o trabalho dela, é muito focado nas redes sociais e tal, mas assim, o que eu quero trazer em relação a Cíntia Chagas? Essa questão, ela é uma pessoa que ela é professora, é uma excelente professora de português, mas ela não é um bom exemplo para etiqueta. Né? Porque ela tem alguns deslizes que não são legais. Se você agir da forma que ela age o dia todo, você vai ofender você muitas vai pessoas. afastar as pessoas de você, porque as pessoas vão falar, meu Deus do céu, que grosseira. Tem coisas que são desnecessárias, né? Eu gosto muito da pessoa, das coisas que ela coloca e tal, mas tem coisas que eu não concordo. Assim como a gente não vai concordar com muitas outras pessoas. E tá tudo bem a gente agir dessa forma. E até trazendo esse ponto, né, de muitas vezes a gente não vai concordar com o outro, a gente tem que entender que todo mundo tem a sua essência, todo mundo tem a sua autenticidade, e que às vezes a gente vai ser colocado em xeque. E a forma como eu vou reagir sobre isso que vai fazer a diferença. Que vai entregar, se é você mesmo ou se você tá... E a gente tem que entender que não é sempre a gente que vai ganhar uma discussão. E às vezes a nossa opinião, naquele momento, ela pode não ser a melhor. E a do outro vai ser. Sim. E eu preciso respeitar a opinião do outro. Né? Porque senão a gente não consegue conviver de forma saudável, né? O tempo todo a gente vai ficar em pé de guerra. E eu acredito muito que tudo pode e deve ser dito, principalmente no meio empresarial. Sim. Então, o líder, ele precisa falar sobre tudo que precisa ser dito para o funcionário. Sim. Então, se ele nota algo que precisa ser mudado, ele vai ter que falar. Só que tudo tem um jeito de ser dito. Sim. Um jeito educado, um jeito empático, né? Sim. E quando se fala nessa etiqueta empresarial, essa comunicação, gestor-funcionário, principalmente quando você tem que ter uma feedback, conversa difícil, dar um feedback mais pessoal, às vezes, né, que envolve alguma atitude que não foi interessante dentro da empresa. Qual é a melhor forma de lidar com situações assim, sem ofender, mas também sem deixar de dizer o que precisa ser dito? Então, uma coisa que eu falo sempre, principalmente focando para o meu negócio mais para atendimento para as clínicas, é o quanto os profissionais da saúde, muitas vezes, eles não olham para o lado do desenvolvimento da gestão deles como líderes, né? E esse aprendizado ele é extremamente importante porque ele vai mudar totalmente o funcionamento interno da clínica. Né? E os colaboradores são os clientes internos. Então, eles precisam estar todos na mesma página, todos bem alinhados, e a forma como eu comunico, eu, profissional da saúde, que sou proprietário, por exemplo, de uma clínica, a forma como eu vou fazer com que as coisas aconteçam lá dentro, como eu quero que as coisas fluam lá dentro, vai ser baseado no que você está instruindo. Né? Se eu não tenho processos bem desenhados, se eu não tenho uma comunicação fluida que realmente seja de respeito, de educação, com empatia, as coisas não vão funcionar. E aí acontece o efeito reverso. Sim. Eu sempre tive esse cuidado na forma de falar e já atuo aí como empresária há muitos anos, e para mim sempre foi um desafio ter conversas difíceis. Em relação a essa questão de conversas difíceis, é um ponto bem importante, até essa semana dando treinamento, que eu estou dando treinamento para algumas lideranças, em algumas empresas que eu dou consultoria, e a gente estava falando sobre isso. Quando chegou no ponto de ter conversas difíceis, é que eu não fiz o básico. Né? Então, Exatamente. Quando eu cheguei nesse momento de ter uma conversa que não tem mais o que fazer às vezes, né, vou ter que partir para um desligamento da pessoa e tal, quer dizer que eu não fiz o básico lá, que não dei o feedback para as pessoas, eu não instruí da forma que eu deveria, né, e até trazendo aqui uma técnica de feedback, para a gente dar um feedback, independente de ser positivo ou negativo, tem uma metodologia chamada SCI. O que é o SCI? É situação, comportamento e impacto. Então, eu trago para o meu colaborador, ou eu posso falar para um par meu também, não precisa ser necessariamente eu, o líder com o colaborador, pode ser toda a equipe ali se dando feedback. Mas como que funciona? Você traz a situação que aconteceu ali, que você está dando feedback, fala, olha, dia tal você chegou atrasado e tal, qual foi o comportamento que trouxe impacto, né? O atraso, a falta de pontualidade. E qual foi o impacto disso? Atrasou a agenda. Né, os pacientes já estavam aqui, quando a pessoa chegou atrasada, já tinha paciente aqui dentro, então ficou tudo bagunçado. Então você está dando feedback para a pessoa baseado em fatos e dados. Então a pessoa sabe o que aconteceu. Só que a gente não pode esperar, 3 meses para dar um feedback para a pessoa de uma situação que aconteceu. Surgiu a oportunidade, eu tenho que falar sobre. Justamente. Porque às vezes acontece, fica com aquele receio, não vou falar, aí chega num ponto que já... É assim como num relacionamento, né? Se você já não pontua ali na situação, vai deixando, uma hora aquilo vai explodir, vai ser muito pior. Por isso que é importante os alinhamentos. Todo mundo tem que estar alinhado. Em casa tem que ser assim e no trabalho também. Porque quando a gente alinha as coisas, a gente sabe o que o outro espera da gente. E o outro sabe o que eu espero dele também. E por isso que o feedback ele funciona tão bem. Porque eu vou falar para a pessoa de uma forma assertiva, por mais que seja uma situação grave, mas eu vou trazer para ele de uma forma mais leve, mostrando o impacto que aquilo, né? O que aquilo gerou para mim. Então, por isso que é importante. E se eu faço esse processo inicial, eu não vou precisar ter conversas difíceis lá na frente. Né? E o colaborador, gente, quando ele vai ser demitido, não tem que ser uma surpresa para ele. Se você fez todo esse trabalho de dar feedback, de acompanhar, de instruir e tal, a pessoa já sabe, quando ela for desligada,
que não tinha mais o que fazer. Existiram tentativas de Isso. corrigir, de melhorar aquela situação. Só que a pessoa simplesmente ela não quis. Uhum. E não adianta, a gente não vai mudar o outro. O outro só muda se ele tiver a intenção de mudar por ele. Quando a gente fala assim, vou usar um exemplo, eu briguei com meu marido e falei pra ele, não, eu vou mudar por você. Uhum. Qual que é a tendência disso ser permanente? Zero. Mínima. Agora, se eu perceber aquilo, não, realmente, isso tá me fazendo mal, eu tô me sentindo mal com isso, aí realmente a mudança acontece. Daí é uma coisa que não é temporária, é permanente, porque eu sinto que isso tá me fazendo mal. Uhum. E eu mudo por mim. Agora, mudar pro outro, a gente nunca vai mudar. E aí que tá também, você falou isso, eu lembrei de uma situação aqui, que às vezes a forma como algo é comunicado, ela causa efeito contrário justamente pela forma como foi falado. Sim. Então, por exemplo, uma vestimenta inadequada. Ao invés de, olha, aqui a gente tem o código de vestimenta. código de vestimenta assim, é importante, porque o nosso cliente ele tem esse cuidado, vai observar isso e tudo. Não. É muito diferente de você chegar em uma pessoa e falar assim, você tá totalmente mal arrumado, de você humilhar alguém. Porque eu sinto assim que quando existe essa comunicação totalmente errada, o colaborador ou o amigo, ou seja lá o que for, ele vai ficar com raiva. E a raiva não faz você ter consciência de que você precisa mudar. Sim. Geralmente a raiva faz você querer provar que você está certo. Sim. Então, o grande segredo da comunicação é você realmente conseguir mostrar para o outro, para que ele tenha consciência e entenda de que de fato aquilo vai ser uma mudança para melhor e tudo, de que ele estava errando naquele momento. Sim. E é muito difícil, né? Não, com certeza. Inclusive, gente, na hora da raiva não é a hora de dar feedback. Né? Aconteceu uma situação ali na hora, no calor da emoção, você chega e dá o feedback para a pessoa. Não, espera outro dia. Daí. Nesse caso, sempre é bom esperar, né? Esfria a cabeça, raciocina, porque no calor da emoção a gente tem a tendência de falar tudo que a gente quer. E a gente não tem filtro naquela hora. Então a gente tem que cuidar com isso, porque a gente vai ofender realmente as pessoas. E perde o respeito. A pessoa deixa de respeitar um líder, que é o básico, né? Sim, e falando nisso, nesse ponto que você trouxe, a questão do código de vestimenta e tal, por isso que a empresa precisa ter estruturado o manual de cultura dela, né? Qual que é o código de vestimenta que a gente preza aqui dentro, né? Quais são as boas práticas que a gente preza? Tem tipo um documento que tenha tudo ali? É um documento que tenha tudo desenhado, justamente. Que muitas empresas têm a missão, visão, valores. Você não tem que ter só a missão, visão, valores. Você tem que ter qual é o legado que a tua empresa quer deixar para as pessoas que vêm aqui, né? Como que você quer ser visto daqui 10 anos? Quer ser lembrado daqui 10 anos? Qual que é o código de vestimenta que a gente preza aqui dentro? Quais são as boas práticas? Quais são os comportamentos que são aceitáveis e o que não é aceitável? Então, a gente tem que ter isso mapeado, porque quando você contrata alguém, já tem ali o documento, a pessoa ela vai receber um treinamento daquilo, e você pode pedir para ela assinar que ela recebeu aquele treinamento, e a pessoa ela já tem uma conduta a ser seguida. Ela já está instruída em relação àquilo. Então, se ela não seguir aquilo, é porque realmente ela não se encaixa no que ela não se busca. Isso, justamente. Muito interessante. Então, vamos para a próxima pergunta. Agora vamos falar de nós, mulheres. Quais são os maiores desafios de uma mulher na hora de equilibrar firmeza e leveza na comunicação feminina? Dentro do meu método Essência Elegante, que é a mentoria que eu dou, focada em mulheres, mas não é só para mulheres, pode ser para homens também, eu trago 3 pilares, que é a diplomacia, a presença e a autenticidade. Muitas mulheres acham que a gente tem que ser diplomata o tempo todo, que a gente tem que ser, falar sim para tudo e tal, ou quer dizer não para tudo, achando que isso pode ser um posicionamento firme. E não, na realidade não é isso, né? A gente tem que dizer não no momento certo, tem que dizer sim quando precisa. Mas a diplomacia mostra muito que a gente pode falar tudo que a gente precisa falar de forma leve, porém a forma que a gente vai trazer isso, as palavras que a gente vai escolher, vai trazer firmeza. Então, eu posso falar para você, te dar um feedback, falar assim, olha, eu não gostei dessa tua atitude aqui, porque eu me senti constrangida em relação a isso. Então, da próxima vez, eu espero que você age de outra forma, né? Quando eu falo isso para você, eu não tô sendo agressiva, não tô faltando com respeito, mas eu tô falando quanto aquilo me incomodou. Só que muitas vezes a gente prefere guardar isso para nós, ou nem falar. Sim. Né? E seguir em frente. Daí vai ficando aquele negócio, armazenando. Daí a hora que a gente quer falar, a gente fala tudo que a gente queria falar. Aí a gente acaba sendo grosseira com as pessoas. A gente precisa parar de ter medo de dar o feedback. Pequenos feedbacks, ao invés de esperar e se tornar algo grande. Porque a maioria, por medo de ofender, acaba preferindo deixar pra lá e, outra hora eu falo, outra oportunidade eu falo. Sim. E vai somando. E uma conversa que poderia ser leve, porque era um pequeno feedback, se torna uma imensa reunião apontando milhares de pontos negativos que deixa a outra pessoa completamente desconfortável. Então, eu gostei muito disso que você falou, né? De não acumular os feedbacks, de pontuar ali o pequeno de uma forma leve, de uma forma tranquila. Porque assim você está moldando a pessoa de acordo com o que você precisa dentro da empresa, e essa pessoa
ela vai evoluir. Com certeza. Não pensar o feedback como algo que vai prejudicá-la, no sentido de, ela vai se sentir mal quando eu disser isso, não. O feedback, o objetivo dele é justamente o oposto. É fazer Sim. com que a pessoa evolua Que profissionalmente. ela aprenda, né? Entenda que não tá legal aquilo que ela tá fazendo e ela tem que seguir um caminho. Só que tem um feedback positivo também. Uhum, E é uma coisa que as pessoas, elas também têm dificuldade. é verdade. De reconhecer pequenas conquistas. Uhum, Então, se o colaborador, ele conseguiu atingir algo, uma meta pequena, tem que ser celebrado. Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam se desestimulando, ficando, se sentem, às vezes, perdem o engajamento de estar ali, porque não comemora nada, sabe? faz sentido. Também não adianta você a todo tempo dar um feedback ali de correção e nunca pontuar nada bom, a pessoa acaba se sentindo... Sim. E às vezes a pessoa, ela bateu uma pequena meta ali, que ela conseguiu atingir um bom resultado, você não fez mais que a sua obrigação. Não. É uma conquista. Exatamente. Que bom, principalmente quem está há menos de 6 meses nas empresas. Uhum, Porque a nossa linha de aprendizado, nossa curva de aprendizado são 6 meses. uhum, Então, a gente vai, se eu entro numa empresa, eu tô há 6 meses, a partir do 6º mês que eu vou realmente conseguir entregar 100% daquilo. Porque eu já aprendi todos os processos da empresa, eu já aprendi qual é a cultura da empresa, os valores, eu já vou estar aculturado. Agora, não adianta eu esperar de uma pessoa que está ali há 30 dias, que ela vai estar 100%. E impossível. muitas empresas, às vezes, acabam demitindo as pessoas no período da experiência. Lógico, tem pessoas que realmente, né, não dá. Uhum, Mas, muitas vezes, porque ainda não está entregando a meta de vendas que a gente queria. Mas, espera aí, para você entregar realmente um resultado de vendas, para a pessoa realmente ela conseguir estar 100%, ele tem uma performance mais elevada, ela precisa estar muito mais adaptada à empresa. E 30 dias, 40 dias, é um não período tem, muito é um período curto. muito curto. Uhum, Daí a pessoa chega lá, ela não consegue nem abrir a boca, falar nem a percepção dela, olha, tem uma sugestão de melhoria e tal. O quanto é importante a gente escutar uhum, as pessoas ali. Lógico, tudo tem limite, nós precisamos colocar isso. Falar, olha, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, traz pra gente. Mas não quer dizer que aquilo vai ser implementado. Mas o simples fato da pessoa ser ouvida, valorizar a opinião do outro. isso já faz com que a pessoa, poxa, aqui eu tenho voz. Sim. Independente de acontecer ou não o que ela está trazendo, mas ela se sente escutada. Sim. Então, quando a pessoa ela começa a perceber isso, ela cria o senso de pertencimento. Uhum, Aí a chance dela sair da empresa, por qualquer motivo bobo, reduz um monte. uhum, Mas, muitas vezes, é melhor falar tudo e tal, as pessoas não têm essa paciência de focar no desenvolvimento e tal, manda embora. sim. Só que a gente está passando por um problema gravíssimo no mercado. Aqui na nossa região, a gente tem um desafio maior ainda, porque o nosso índice de desemprego está 3% aqui. Baixíssimo. Então, tem muita pouca vaga. gente disponível. Tem muita vaga e tem Uhum, pouca gente disponível qualificada. uhum, Né? Quem está no mercado hoje são pessoas que precisariam se qualificar melhor. E quando a gente fala na área de vendas, por exemplo, na área comercial, o desafio é maior ainda. uhum. Porque poucas pessoas querem ir para essa área por causa da demora, que pode ser o resultado e tal. E também que você tem que ter uma resiliência um pouco maior ali, né? Você tem que ter uma paciência um pouco maior, porque o resultado pode demorar um pouco mais. Só que não adianta eu ir para qualquer lugar que eu for, não adianta eu achar que eu vou ter um resultado em 30 dias, eu não vou ter o resultado em 30 dias. Você abre uma empresa, não espere lucro no primeiro mês. Tem empresas que começam a dar lucro depois de 1 ano, 2 anos. Sim. Isso é natural. Só que a gente precisa trabalhar as nossas frustrações, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente cria uma expectativa tão alta, mas a gente esquece que também tem as frustrações. E a gente tem que estar preparado para as duas coisas. E que uma pessoa que acabou de entrar na empresa, ela precisa se desenvolver. Existe Sim. um amadurecimento profissional que eu gosto muito de ver, assim, o amadurecimento de cada um. E cada um tem seu tempo, Sim. cada um tem seu ritmo. Mas se você sentir que a pessoa, de fato, veste a camisa da empresa, compreende o que é o nosso propósito, faz sentido entender que não é o lucro de início já que vai ser o mais importante, mas sim a consistência de um trabalho bem feito. Sim, e às vezes a gente acha que contratar o melhor profissional técnico vai resolver todos os problemas da empresa. Mas às vezes é melhor a gente ter uma pessoa que tem uma entrega intermediária, mas é aquela pessoa engajada, que traz o time para perto, que se comunica, do que ter um excelente técnico que é extremamente tóxico, que é aquela maçãzinha podre, né? Sim. Que vai apodrecendo todo o resto. Então, às vezes é melhor a gente ter uma pessoa mediana, mas que é engajada, do que aquela pessoa que entrega muito, mas ninguém consegue conviver com ela. Ninguém suporta. É. Até porque a pessoa, ela está mediana, às vezes, porque falta experiência. Mas eu levo isso muito em consideração. A personalidade da pessoa, essa conexão entre a equipe. Porque, de fato, uma laranja podre, estraga todo um time. Com certeza. E os resultados vão lá para baixo, né? Então, eu acredito muito nisso. É muito melhor você moldar alguém que tenha boas intenções... Sim. E que saiba realmente ouvir, que seja aberto a aprender. Porque tem muitas pessoas que elas acham assim, eu sou bom, eu sou excelente, mas aí ela não absorve nada. Não importa o que você diga, vai ter uma justificativa por cima e ela não vai mudar. E eu acho que esse é o pior perfil, assim, para desenvolvimento.
junto Que com a é equipe. aquela pessoa resistente, que ela acha que ela já chegou no nível máximo, que ela não tem mais o que aprender. Uhum. Ela já é boa o suficiente, né? Ela se basta. E na realidade, a gente só vai parar de aprender o dia que a gente morrer. Sim. O aprendizado ela é constante, é diário. Eu gosto de trazer muito exemplo das gerações. Uhum. Hoje a gente está trabalhando dentro de todas as empresas, a gente tem 4 gerações ao mesmo tempo. Olha a riqueza que é isso. Só que a gente tem que ter flexibilidade de entender que todos vão ter um pouquinho de resistências ali, né? Porque vai sempre defender o seu lado. Sim. Mas o quanto a geração X, por exemplo, tem para ensinar para a geração Z. Sim. Quanto a geração Millennium tem para ensinar para Z, assim como a Z tem para ensinar para nós também. Então, Uhum. essa mistura, ela é muito rica, só que as pessoas, elas não estão sabendo lidar com isso. Uhum. Porque acham, não, a minha geração é melhor que a tua, porque a geração Z é mimizenta, é isso, aquilo. Não, tem as diferenças, claro que tem. Cada um tem seus Só que não pontos são positivos e todos, negativos. né? Não são todos que têm esse tipo de atitude, mas a geração Z, por exemplo, nasceu dentro da tecnologia. A geração Y, Millennials, que é a minha, a gente participou de todas as evoluções. Então, o quanto isso é rico, a gente pode contribuir com isso, porque a gente viveu sempre se atualizando. Sim. A gente começou lá com a internet discada no cabo e foi evoluindo. Às vezes é comum pequenas intrigas entre a equipe, entre funcionários, enfim. E se você não souber apaziguar a situação, entender o porquê, entender o nível de maturidade de cada um, entender o processo de cada um, você só vai colocar lenha na fogueira. Com E certeza. aí tudo se perde. Sim. Até porque, vamos pensar em um espaço que várias pessoas estão trabalhando juntas, com certeza vão surgir situações desagradáveis. Uhum. Só que o quanto cada um vai lidar com isso, qual o papel do líder em auxiliar nesses pequenos conflitos internos? Então, por isso que é importante o líder se desenvolver. Uhum. Né? A liderança, todas as lideranças de clínicas, de qualquer tipo de empresa, vamos falar aqui, eles precisam de formação. Uhum. Eles precisam entender quais são as habilidades para ser um bom líder, como se comunicar de forma mais assertiva, como montar uma estrutura de um feedback. Uhum. Né? Então, eu preciso saber a forma, como fazer isso, porque eu não vou só fazer gestão ali da minha entrega, eu vou ter que cuidar de pessoas também. Sim. E quando eu não cuido das pessoas, aí o desalinhamento toma conta e a chance do negócio não evoluir é muito grande. Na questão da aparência, a nossa produtividade aumenta quando a gente se sente bem. Sim. Quando a gente se percebe, nossa, eu tô super bem apresentável hoje, as pessoas, elas te tratam diferente. Querendo ou não, elas vão tratar diferente. E sempre quando eu vou dar uma palestra sobre etiqueta corporativa, eu falo que a nossa aparência vai definir a forma como as pessoas vão tratar a gente. E seja ela a aparência do que eu tô vestindo, o tom de voz que eu vou ter, a forma que eu vou me comunicar, a forma que eu chego no ambiente, né? Porque o que é a reputação? É aquilo que todo mundo fala quando eu não tô na sala. Não é aquilo que eu acho ou aquilo que falam pra mim. É o que as pessoas pensam de mim quando eu não estou no ambiente, falam sobre mim. Então, qual que é a reputação que eu quero construir? Qual que é a percepção que eu quero deixar para essas pessoas? Né? Então, olha como impacta em tudo, né? A forma que a gente se apresenta, ela é o que vai definir o que as pessoas pensam sobre mim. É o segredo do fracasso ou sucesso. Isso. Tá muito mais ligado à forma como você está se apresentando do que ao que você está falando. Sim, porque é aquilo que eu falei no início, né? 93% da nossa comunicação é não verbal. E até tem uma pesquisa da Gallup que fala que pessoas que cuidam, prezam da sua imagem, a chance delas evoluírem é 87% maior do que quem não cuida da sua imagem. Gente, olha aí, olha a importância. Eu sempre falo nas minhas redes sociais sobre isso também. Porque desde muito nova até, meu primeiro trabalho foi recepcionista, e eu sempre me cuidei, sempre me maquiei, sempre gostei de me arrumar, assim, independente do que eu fosse fazer. Justamente por isso, porque eu me sinto mais segura. Então, se eu saio desarrumada, eu vou me sentir constrangida e eu vou querer falar menos. E, consequentemente, eu vou causar uma impressão diferente da que eu gostaria. Né? E a nossa postura também diz muito. Se a gente chega no ambiente todo torto, com a coluna toda torta, eu não tô mostrando confiança, segurança. Agora, quando eu tô com o peito aberto e tal, que eu fico, né, ajeita a postura, a coluna fica reta, muda completamente. E a gente também tem que cuidar com não levantar muito o queixo, porque isso pode transmitir um ar de arrogância, de superioridade e tal, então isso também não passa uma imagem boa. Tem que ter um equilíbrio. O queixo tem que sempre estar em paralelo ao chão, né? Porque daí eu chego, eu tô com a postura reta, e eu não tô com a cabeça nem muito alta nem muito baixa. Até nas minhas mentorias presenciais, eu peço para as pessoas andarem com o livro na cabeça para testar isso. E funciona. Se eu ergo muito a cabeça, o livro vai cair. Agora, se eu tô olhando muito para baixo, vai cair também.
Então, por isso que tem que ter o Tem que ter o equilíbrio. equilíbrio. Isso. Falando nisso, você comentou comigo que você tá fazendo uma mentoria para líderes. Sim. Conta um pouquinho. Eu tenho 2 produtos que são meus carro-chefes, que é Uhum. o Essência Elegante, que é uma mentoria que é para trabalhar o desenvolvimento da diplomacia, da presença e da autenticidade, que serve tanto para homens quanto para mulheres, mas o meu foco maior para esse produto são as mulheres, porque são as que mais me procuram também. Então ali a gente trabalha toda essa questão da postura, do posicionamento, comunicação, a questão também da feminilidade, da elegância. Então eu trago muitos pontos em relação à questão da elegância, comportamento elegante. E na quarta-feira, semana que vem, eu vou lançar o Códigos da Liderança. E o foco de eu ter construído isso é justamente por perceber que as lideranças da área da saúde, elas precisam se desenvolver como líderes. Porque eles têm muita dificuldade, eles não sabem se posicionar com a equipe, eles reclamam bastante, mas eu não consigo dar um feedback, eu não consigo ser assertivo, porque a minha equipe não me respeita e tal, ou respeita por medo, porque tem muitos profissionais da área da saúde que, infelizmente, têm um ego um pouco mais elevado do que outras pessoas, né? Então, isso impacta demais no relacionamento deles com as pessoas, que daí acaba que o time respeita pelo medo. E respeitar pelo medo não é legal, porque as pessoas, elas ficam inseguras, elas não conseguem falar o que elas realmente estão sentindo, e às vezes até a entrega fica prejudicada. Né? Então, o Código da Liderança vai trazer também a questão da elegância, do posicionamento elegante, aspectos da autogestão, porque não adianta ser um excelente líder se eu não faço nem a minha gestão. Né? Se eu não sei lidar com as minhas emoções, se eu não sei impor limites nas situações que acontecem no dia a dia. Então, começa sempre com a autogestão, vai trabalhar focado nessa questão da comunicação, do feedback, de estruturação do feedback, toda a parte ali de liderança realmente ali, você liderando a sua equipe. E por último, eu vou falar de resultado e performance. Então, isso é extremamente rico para quem trabalha, né, principalmente na área das clínicas, porque a gente percebe que tem esse desafio de não saber como... Às vezes tem clínicas que não sabem nem como precificar o produto. Nossa. Né? E o quanto isso vai impactar no resultado, porque se você não souber nem fazer essa parte, que é o básico, como é que você vai fazer a gestão do resto? Sim. Né? Muito bom. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar aqui o teu Instagram, vou também compartilhar, se você tiver algum site que divulgue ali os cursos, porque é um estudo muito importante. Como você falou, às vezes os profissionais de saúde, eles focam tanto em se especializar tecnicamente e esquecem de que o desenvolvimento de liderança, desenvolvimento dessa parte administrativa é tão importante quanto para definir ali o sucesso da clínica, né? Sim, com certeza. Então, Sara, para se destacar profissionalmente, qual seria o primeiro passo para comunicar a sua essência de forma intencional? O primeiro passo é você fazer a leitura do ambiente que você está indo. Se você entende como que é o ambiente, quem são as pessoas que vão estar lá, a questão da vestimenta, a questão se o ambiente é um pouco mais formal ou não, tudo isso vai ajudar muito porque você já vai preparado. E caso seja, por exemplo, você vai fazer uma entrevista presencial, conheça a empresa, pesquise nas redes sociais. O LinkedIn tá aí para isso também, ajuda muito. O LinkedIn é uma rede social super rica, onde você consegue se conectar com gente do mundo inteiro e aprender muito conteúdo rico. Né? Principalmente de desenvolvimento de carreira, tem muito profissional qualificado que está lá dentro, que tem muito conteúdo bom. E uma outra dica é fazer o meu curso. O Essência Elegante, ele ajuda a gente a ter essa percepção, a fazer essa leitura, né, e se preparar realmente de forma assertiva. Porque eu trago a questão do dress code, a questão do comportamento, quanto as nossas atitudes, elas impactam em como eu vou ser visto pelas outras pessoas, né, e no impacto que eu vou gerar. Quando eu falo de etiqueta, a gente tem que entender que etiqueta não é sobre regras rígidas, sobre aquelas coisas ultrapassadas, não, é sobre uma estratégia realmente, né? É uma vantagem competitiva, e não é uma coisa que não é frescura, nada disso. É algo que deve ser estudado. Sim, por todos. Assim como qualquer outra disciplina ali que envolve a profissão de alguém, né? Justamente. Então é isso, gente. Quer se destacar? Estude sobre, aprenda, busque informação e coloque em prática. De nada adianta comprar lá o curso da Sara se você não colocar em prática no dia a dia. Sim. Sara, muito, muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa. E depois eu vou entrar lá para ver esse teu curso, porque realmente é algo que todos devemos desenvolver. Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente.